Se você chegou até aqui, talvez o seu coração esteja buscando um pouco de paz, um pouco de direção ou simplesmente um lugar seguro para descansar por alguns instantes. A oração de hoje nasce desse encontro sincero entre almas que confiam em Jesus Cristo, mesmo em meio às incertezas. Aqui não é sobre perfeição, é sobre presença, sobre caminhar juntos, lembrando que não estamos sozinhos. E se essa mensagem tocar você de alguma forma, fique por perto, faça parte dessa caminhada de fé com a gente. Senhor Jesus, neste instante eu me aproximo com o coração apertado, com a alma cansada de lutar sozinho e com uma necessidade urgente de sentir Tua presença real tocando cada área da minha vida, porque eu tenho aprendido que quando declaro com os meus próprios lábios que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso não é apenas uma frase repetida, é uma decisão profunda de confiar, mesmo quando tudo ao meu redor grita o contrário, mesmo quando os recursos parecem insuficientes, mesmo quando o medo tenta dominar meus pensamentos. Eu escolho acreditar que o Senhor já preparou tudo aquilo que eu preciso para cada passo que ainda vou dar. E agora eu clamo para que essa verdade desça da minha mente para o meu espírito, porque não quero viver de palavras vazias, quero viver de fé viva, intensa e inabalável. Jesus, entra agora nos pensamentos mais escondidos, porque existem batalhas que ninguém vê, existem noites silenciosas onde a dúvida tenta me convencer de que estou sozinho, mas a Tua palavra declara por extenso que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E é nessa promessa que eu me agarro agora, mesmo sem enxergar, mesmo sem entender, eu me recuso a soltar essa verdade. E se você que está ouvindo sente que está por um fio, não cometa o erro de sair dessa oração agora, porque é exatamente nesse momento que algo começa a mudar. Escreva com fé nos comentários: eu escolho confiar mesmo sem ver, e permaneça firme, porque essa decisão pode mudar o rumo da sua história. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes tentei resolver tudo com a minha própria força. Tentei controlar situações que estavam além das minhas mãos, e isso só me trouxe desgaste, ansiedade e medo. Mas hoje eu me rendo a essa verdade poderosa de que o Senhor é quem conduz, é quem sustenta, é quem abre caminhos onde não existe possibilidade. E a Tua palavra diz por extenso ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Então, mesmo nesse vale escuro que parece não ter saída, eu escolho não recuar, eu escolho avançar, confiando que o Senhor está comigo em cada passo. E você que está ouvindo agora, declare com ousadia nos comentários: eu não estou sozinho. Deus está comigo nesse vale, Jesus. Visita agora cada pessoa que está ouvindo essa oração e sentindo o peso das circunstâncias, porque há lares sendo pressionados, há corações sendo esmagados por notícias ruins, há pensamentos sendo bombardeados por medo e insegurança. Mas a Tua palavra não falha. Ela declara por extenso que o Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, eu profetizo nesse momento que aquilo que parecia derrota vai se tornar testemunho. Aquilo que parecia fim vai se tornar recomeço. Mas não saia agora dessa oração, porque sair agora é abrir espaço para que a dúvida volte a dominar. Escreva com fé: eu permanecerei até o fim e receberei o que Deus tem para mim. Senhor Jesus, há uma guerra acontecendo dentro da mente de quem está ouvindo. Pensamentos dizendo que não vai dar certo, que não há saída, que tudo está perdido. Mas eu levanto agora a Tua palavra como uma espada viva, e ela declara por extenso que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida.
e habitarei em casa do Senhor por longos dias. Então não importa o que está tentando te perseguir. Existe algo maior te seguindo. Existe cuidado, existe presença, existe direção divina. E você precisa decidir agora em quem vai acreditar. Porque sair dessa oração pode ser exatamente o que o desânimo quer. Então, escreva com firmeza: eu creio que a bondade de Deus me seguirá hoje e sempre, Jesus. Quebra agora toda resistência espiritual que tenta impedir essa pessoa de continuar, porque existe algo acontecendo. Enquanto essa oração é feita, existe um mover invisível, alinhando caminhos, restaurando forças, reorganizando aquilo que parecia perdido. E a tua palavra diz por extenso que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, eu entrego agora cada plano, cada sonho, cada preocupação nas tuas mãos e peço que o Senhor assuma o controle completo. E você que está ouvindo, não ignore esse momento, não interrompa essa conexão. Escreva agora: eu entrego tudo nas mãos de Deus. E permaneça, porque o que está sendo gerado aqui não pode ser interrompido. Senhor Jesus, entra nas áreas onde houve perdas, onde houve decepções, onde houve portas fechadas, porque muitas vezes é nesses lugares que a fé enfraquece. Mas hoje eu escolho confiar mesmo sem provas, mesmo sem sinais visíveis, porque a tua palavra declara por extenso que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então até aquilo que doeu, até aquilo que não fez sentido, está sendo usado para algo maior. E você que está ouvindo, não se engane. Sair agora dessa oração pode te fazer perder o momento em que sua visão começa a mudar. Escreva: eu confio no processo de Deus, Jesus. Fortalece agora o interior dessa pessoa, porque existem momentos em que o corpo está presente, mas a alma está cansada, esgotada, sem forças para continuar. E é nesse lugar que o Senhor se manifesta, porque a tua palavra diz por extenso que tudo posso naquele que me fortalece. Então não é sobre capacidade humana, é sobre força que vem do alto, é sobre sustento sobrenatural. E se você chegou até aqui, isso não é coincidência, existe propósito, existe direção. Então escreva com fé: eu recebo força agora. E não pare, porque cada palavra dessa oração está atingindo áreas que você nem consegue ver. Senhor Jesus, guarda essa mente contra todo ataque invisível, contra toda palavra negativa, contra toda influência que tenta desviar o caminho, porque há uma batalha constante acontecendo. Mas a tua palavra declara por extenso que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu rejeito agora todo medo, toda insegurança, toda dúvida que tenta se instalar. E declaro que a confiança no Senhor prevalece acima de tudo. E você que está ouvindo, não saia agora, porque sair nesse momento é permitir que o medo fale mais alto. Escreva com coragem: eu rejeito o medo e permaneço firme. Jesus, continua falando com esse coração que está aberto, continua trazendo direção, continua alinhando pensamentos, porque há decisões sendo tomadas aqui, há caminhos sendo definidos agora, e tudo começa com essa escolha de confiar quando tudo parece incerto, porque declarar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará é viver todos os dias com essa certeza, mesmo quando não há sinais visíveis, mesmo quando tudo parece contrário. E você que está ouvindo, segure firme até o fim dessa oração. Não se distraia, não se afaste. Escreva: eu ficarei até o fim e nunca irei desistir, porque algo já começou a se mover e não pode ser interrompido. Jesus Cristo, eu me coloco diante de ti agora, no meio desse barulho que tenta roubar minha paz, no meio das vozes que confundem minha mente, no meio das pressões que apertam meu peito e tentam me fazer desistir.
E mesmo assim, eu me agarro à tua presença, porque está escrito na tua palavra que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que em pastos verdejantes me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. E neste exato momento, eu escolho acreditar que existe um lugar de descanso preparado para mim, mesmo quando tudo parece desmoronar. E eu não vou sair dessa oração, porque sei que se eu sair agora, estarei me afastando daquilo que pode transformar completamente a minha história. Então, escreve agora nos comentários: eu não saio dessa presença por nada. Senhor Jesus, dentro de mim existe um cansaço que ninguém vê, uma inquietação que não se explica, uma luta silenciosa que acontece, enquanto o mundo continua girando normalmente. Mas a tua palavra declara que tu restauras a minha alma e me guias pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E eu clamo agora por essa restauração que não vem de fora, mas começa no mais profundo do meu ser, acalmando pensamentos acelerados, trazendo ordem ao caos interno, silenciando aquilo que me perturba. E se você sente isso agora, não ignore esse momento, não abandone essa oração, porque pode ser exatamente aqui que sua alma será tocada de uma forma que você nunca mais será o mesmo. Diga com fé: minha alma está sendo restaurada agora. Jesus, mesmo quando eu ando pelo vale da sombra da morte, mesmo quando tudo parece escuro e sem saída, a tua palavra diz que eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam, e é nisso que eu me firmo agora, porque existem dias em que o medo tenta dominar, em que a ansiedade grita mais alto, em que o coração parece não suportar, mas eu me recuso a ceder ao desespero. Eu escolho confiar que a tua presença é real e está aqui comigo agora. Então, não cometa o erro de sair dessa oração, porque sair agora é dar espaço para o medo crescer. Permaneça e declare: eu não estou sozinho, Jesus está comigo. Senhor, tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E isso significa que mesmo cercado por problemas, perseguições, inveja e situações difíceis, existe provisão. Existe cuidado, existe um agir sobrenatural acontecendo que eu não consigo ver com os olhos naturais, mas posso sentir pela fé. E neste momento eu rejeito toda a sensação de abandono. Eu rejeito toda mentira que diz que não há saída, porque a tua palavra é clara e viva, e ela está se cumprindo agora. Então, se você acredita nisso, escreva com força: Deus está preparando algo para mim no meio dessa luta, e não saia daqui, porque algo está sendo liberado enquanto você permanece, Jesus. Tu unges a minha cabeça com óleo e fazes o meu cálice transbordar, e eu tomo posse dessa unção que quebra julgos, que rompe cadeias invisíveis, que desfaz aquilo que estava travado na minha vida, porque existem áreas que pareciam paradas, sonhos que pareciam esquecidos, portas que pareciam fechadas para sempre, mas agora eu clamo por esse transbordar que vem de ti. E enquanto essa oração continua, algo está sendo destravado, algo está sendo alinhado. Então, não abandone esse momento, porque sair agora pode ser interromper um milagre que já começou. Declare com fé: meu cálice vai transbordar, Senhor Jesus. A tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu tomo posse dessa promessa agora, não apenas como palavras, mas como uma realidade viva que me acompanha em cada passo, em cada decisão, em cada momento difícil. Porque mesmo quando eu falho, mesmo quando eu me sinto fraco, a tua presença não se afasta, e isso muda tudo dentro de mim. Então, eu me posiciono agora contra toda a culpa excessiva, contra todo o peso desnecessário, e escolho permanecer aqui, porque essa oração está mexendo com algo profundo. E se você sente isso, escreva: a bondade de Deus me acompanha hoje. Jesus, em meio ao caos da vida, quando tudo grita ao mesmo tempo, quando as responsabilidades pesam,
Quando os pensamentos se atropelam, é a tua voz que me chama para um lugar de descanso que não depende das circunstâncias. E a tua palavra diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E eu recebo esse descanso agora. E você que está ouvindo, não ignore esse chamado, porque sair agora é rejeitar esse alívio. Então diga: eu recebo descanso para minha alma. Senhor, existe uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que não depende de dinheiro, de pessoas ou de situações perfeitas. E a tua palavra declara: deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E eu me agarro a essa promessa agora, porque é exatamente disso que eu preciso. Uma paz que invade mesmo no meio da tempestade, que acalma mesmo quando tudo está agitado. Então não saia dessa oração, porque essa paz está sendo liberada agora. Escreva com fé: a paz de Jesus está invadindo minha vida. Jesus, eu sei que há uma batalha invisível acontecendo, pensamentos sendo disputados, emoções sendo pressionadas, decisões sendo influenciadas. Mas eu também sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E essa verdade me fortalece agora, me levanta, me posiciona. E eu não permito mais que o medo ou a dúvida tenham controle sobre mim. E se você está aqui até agora, isso não é por acaso. Então não saia, porque algo está sendo alinhado dentro de você. Declare agora: eu estou sendo fortalecido por Deus neste momento. Senhor Jesus, enquanto essa oração continua, algo está acontecendo no invisível. Correntes estão sendo quebradas, caminhos estão sendo abertos, mentes estão sendo renovadas, corações estão sendo curados, e eu me recuso a interromper esse movimento. Eu me recuso a sair antes de viver aquilo que o Senhor está preparando, porque a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu estou clamando agora, com intensidade, com entrega, com expectativa. E você que está aqui, não saia por nada, escreva agora: eu ficarei até o fim e receberei o que Deus tem para mim. Senhor Jesus, neste instante em que minha alma parece carregar um peso que nem consigo explicar, eu me aproximo de ti com tudo o que há dentro de mim, com esse cansaço que não é só do corpo, mas que atravessa pensamentos, emoções e silêncios profundos que ninguém vê, porque está escrito na tua palavra que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu me apego a essa promessa como alguém que segura a última esperança. Então toca agora onde ninguém alcança. Entra nesse lugar escondido onde a dor se esconde e começa a restaurar o que foi quebrado, sem que eu percebesse. E se você está ouvindo isso, não ouse sair agora, porque é exatamente nesse momento que algo começa a mudar dentro de você. Escreva nos comentários: Jesus está restaurando minha alma agora. E permaneça, porque abandonar esse momento pode custar a paz que você tanto busca. Jesus, há dias em que nem sei explicar o motivo do meu esgotamento. Parece que tudo está normal por fora, mas por dentro algo se desgasta, algo se perde, algo se fragmenta em silêncio. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Então eu clamo por esse refrigério agora, que essa paz invada minha mente, que essa presença envolva meu coração e que todo peso invisível seja quebrado pelo teu poder. E não saia dessa oração agora, porque o que está acontecendo não é comum. Existe algo sendo tratado em você neste exato segundo. Declare com fé: minha alma está sendo renovada neste momento. E não permita que nenhuma distração roube isso de você.
Senhor Jesus, Tu conheces cada pensamento escondido, cada lágrima que não caiu, cada suspiro que ninguém ouviu. E ainda assim Tu permaneces perto, porque está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Então, eu me coloco diante de Ti sem máscaras, sem força, apenas com verdade, pedindo que toques esse coração cansado e traga vida onde já não há ânimo. E se você sente que está no limite, não interrompa agora, porque sair desse momento pode ser exatamente o que o inimigo quer para te manter preso nesse ciclo. Escreva agora: eu não vou desistir, Deus está comigo. E continue firme, porque algo está sendo liberado sobre você, Jesus. Entra nas raízes desse cansaço que eu nem consigo identificar. Vai fundo onde as palavras não chegam, onde as dores se escondem, porque a Tua palavra declara que: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então faz essa sondagem agora. Revela o que precisa ser curado. Arranca o que precisa ser removido e planta dentro de mim uma nova força, uma nova esperança. E não saia dessa oração, porque enquanto você permanece, Deus trabalha em áreas que você nem imagina. Declare com autoridade: Deus está tratando o mais profundo de mim. E continue, porque interromper agora pode atrasar aquilo que já começou, Senhor Jesus. Quantas vezes eu tentei seguir forte, fingindo que estava tudo bem, mas Tu conheces a verdade, Tu sabes quando minha alma grita em silêncio, e ainda assim Tu não me abandonas, porque está escrito que a minha graça Te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu aceito essa graça agora. Eu recebo essa força que não vem de mim, mas vem de Ti. E se você está ouvindo, não ignore esse momento, porque é aqui que o impossível começa a tomar forma. Escreva: na minha fraqueza, Deus me fortalece. E permaneça, porque sair agora é como fechar a porta antes do milagre entrar. Jesus, eu sinto que algo dentro de mim precisa ser restaurado, algo que se perdeu ao longo dos dias difíceis. Mas eu sei que Tu és especialista em reconstruir o que foi destruído, porque a Tua palavra diz que eis que faço novas todas as coisas. Então, faz isso agora dentro de mim. Renova minha mente, fortalece meu espírito, reacende minha esperança e não saia dessa oração, porque algo novo está sendo gerado dentro de você neste instante. Declare: Deus está fazendo tudo novo em mim, e permaneça, porque abandonar esse processo agora pode te impedir de viver aquilo que já começou a nascer. Senhor Jesus, existe um cansaço que não é físico, é espiritual, é emocional, é profundo, e só Tu tens poder para alcançar esse nível, porque está escrito que Ele fortalece ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, eu recebo essa multiplicação agora. Eu recebo essa força que vem do alto, que rompe limites humanos e invade minha realidade. E se você sente isso, não saia agora, porque é exatamente nesse ponto que Deus começa a agir com mais intensidade. Escreva: minhas forças estão sendo renovadas agora. E continue, porque sair agora pode interromper um mover que já está acontecendo. Jesus, toca nas áreas da minha vida que eu mesmo evitei olhar. Entra nos lugares onde eu escondi minhas dores, porque eu sei que Tu não rejeitas um coração quebrantado, como está escrito que o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás. Então, eu me entrego completamente agora, sem reservas, sem medo. E se você está aqui, não abandone esse momento, porque algo está sendo alinhado dentro de você. Declare: meu coração está sendo restaurado por Deus, e permaneça firme, porque sair agora pode te afastar exatamente daquilo que você tanto pediu. Senhor Jesus, mesmo sem entender tudo o que estou sentindo, eu escolho confiar que Tu estás trabalhando, mesmo quando não vejo,
mesmo quando não sinto, porque a tua palavra diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu descanso nessa verdade, eu me firmo nessa promessa. E se você chegou até aqui, não saia agora, porque você não chegou por acaso. Existe um propósito nesse momento. Escreva: Deus está cuidando de tudo, mesmo sem eu ver. E continue, porque interromper agora pode ser perder uma resposta que já está sendo liberada. Jesus, permanece comigo nesse processo. Não me deixa voltar para o mesmo estado. Continua tocando, continua restaurando, continua transformando, porque eu sei que o teu agir é profundo e verdadeiro. E enquanto essa oração continua, algo dentro de mim continua sendo alinhado com a tua vontade. E se você ainda está aqui, isso não é coincidência, isso é direção. Então não saia, não pare, não desista agora, porque o que Deus começou em você não será interrompido se você permanecer firme. Declare com toda sua fé: eu ficarei até o fim, Deus está operando na minha vida, e continue, porque algo ainda maior está acontecendo neste exato momento. Senhor Jesus, eu me coloco agora diante de Ti com o coração exposto, reconhecendo que tentei tantas vezes caminhar sozinho, tentando controlar tudo, decidir tudo, entender tudo, e acabei me perdendo dentro dos meus próprios pensamentos. Foi quando parei de insistir no meu controle que comecei a perceber Tua mão me conduzindo, mesmo quando eu não enxergava o caminho. A Tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. E é nessa verdade que eu me seguro agora, porque sei que não estou sendo levado ao acaso. Jesus, há momentos em que minha mente se enche de dúvidas, em que o medo tenta falar mais alto, em que o futuro parece um labirinto sem saída, mas é nesse instante que eu lembro que Tu nunca perdes o controle de nada. A Tua palavra declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então eu escolho confiar, mesmo sem entender, escolho me render, mesmo sem respostas claras, porque sei que o Senhor está trabalhando em silêncio, onde meus olhos não alcançam. E eu te digo agora, não cometa o erro de sair dessa oração neste momento, porque isso pode ser exatamente o que está impedindo sua mudança, sua transformação, sua resposta. Permaneça firme, continue ouvindo, continue buscando, porque há algo sendo liberado agora sobre a sua vida. Se você acredita que Deus está te guiando mesmo sem você entender tudo, escreva agora: eu confio mesmo sem entender, e declare isso com fé, porque quando você fala, o céu se move ao seu favor e algo começa a se alinhar dentro de você. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes quis acelerar processos, quis forçar caminhos, quis abrir portas que não eram para mim, e isso só me trouxe cansaço e frustração. Mas agora eu descanso na Tua direção, porque a Tua palavra afirma: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E é nisso que eu me apoio, na certeza de que o Senhor sabe muito mais do que eu. Jesus, guia cada passo meu, mesmo quando eu não perceber, mesmo quando eu não sentir, mesmo quando tudo parecer parado. Eu não quero mais viver baseado apenas no que vejo, mas naquilo que o Senhor já determinou. Porque está escrito: porque andamos por fé e não por vista.
Então fortalece minha fé, sustenta meu espírito, não deixa minha confiança ser abalada pelas circunstâncias, porque eu sei que quando o Senhor conduz, não existe caminho errado, não existe perda, tudo coopera para algo maior que ainda será revelado. E eu te alerto mais uma vez, não saia dessa oração agora, porque o que está sendo liberado aqui não é comum, é direção, é alinhamento, é resposta. Se você interromper, pode estar deixando passar algo que pode mudar completamente sua história. Permaneça até o fim desse momento, e se você decide permanecer firme, declare com ousadia: eu não saio, eu permaneço até o fim, porque minha vitória está sendo construída agora, e nada vai me fazer desistir desse encontro com Deus. Senhor Jesus, quantas vezes eu me perdi tentando entender o tempo das coisas, querendo respostas imediatas, querendo ver resultados rápidos, mas o Senhor trabalha em processos, em silêncio, em detalhes que eu nem percebo. A tua palavra diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então eu me alinho ao teu tempo. Eu aceito o teu processo, mesmo quando ele parece lento, porque sei que o Senhor nunca se atrasa e nunca erra. Jesus, entra agora nas áreas da minha vida onde ainda existe confusão, onde ainda existe dúvida, onde ainda existe medo. Organiza o que está bagunçado, acalma o que está inquieto, fortalece o que está fraco, porque a tua palavra declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E eu entrego, eu solto, eu deixo nas tuas mãos tudo aquilo que tentei resolver sozinho, porque agora eu entendo que só o Senhor pode conduzir com perfeição. E se você sente que essa palavra está falando diretamente com você, não ignore esse momento, porque não é coincidência você estar aqui agora. Existe algo sendo tratado dentro de você, algo sendo alinhado, algo sendo restaurado. Escreva agora: Deus está me guiando, mesmo quando eu não vejo, e declare isso com toda a sua fé, porque quando você se posiciona, o céu responde, e aquilo que estava travado começa a se mover de forma sobrenatural. Senhor Jesus, continua me conduzindo pelas veredas da justiça, mesmo quando eu não compreender o caminho, mesmo quando eu não tiver todas as respostas. Eu escolho confiar, eu escolho seguir, eu escolho permanecer, porque sei que a tua direção é perfeita e que cada passo dado sob a tua condução me leva exatamente para o propósito que o Senhor preparou para a minha vida desde o início. E eu não abro mão disso por nada nesse mundo, Senhor Jesus. Neste instante em que minha alma se encontra atravessando vales silenciosos e sombrios, eu me prostro diante da tua presença com o coração apertado, clamando por socorro, porque existem momentos em que a dor tenta calar minha fé e o medo tenta roubar minha esperança, mas é exatamente agora que eu escolho lembrar do que está escrito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E é nessa verdade que eu me agarro com todas as forças que ainda me restam, porque eu sei que não estou sozinho. E se você que está ouvindo essa oração sair agora, estará se afastando da única voz que pode mudar a sua história. Então, escreva nos comentários com fé: eu não estou sozinho, e permaneça até o fim, porque algo está sendo movido no mundo espiritual neste exato momento. Jesus, existem batalhas que ninguém vê, guerras travadas dentro da mente, pensamentos que tentam destruir tudo aquilo que o Senhor começou, mas a tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, e é nisso que eu declaro minha confiança, porque ainda que o medo tente me sufocar no meio da noite, ainda que o silêncio pareça pesado demais, eu sei que a tua presença é maior do que qualquer escuridão. E se você está sentindo isso agora, não ignore, porque sair dessa oração pode abrir portas que você não está preparado para enfrentar. Então declare com ousadia nos comentários: Deus está comigo em todo tempo.
e não solte essa conexão por nada, porque o céu está reagindo à sua fé agora. Senhor, quantas vezes eu me senti fraco, quantas vezes achei que não suportaria mais um dia. Mas é nesse lugar de fraqueza que a tua palavra ecoa, dizendo que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é por isso que eu não fujo, eu não desisto, eu permaneço, porque sei que quando eu não tenho forças, o Senhor se levanta dentro de mim. E se você está ouvindo isso agora, entenda algo muito sério. Abandonar essa oração pode ser exatamente o que o inimigo quer para enfraquecer sua vida. Então, não cometa esse erro. Escreva agora: eu permaneço firme até o fim, porque algo poderoso está sendo liberado enquanto você continua aqui. E cada palavra está atingindo lugares que você nem imagina. Jesus, mesmo quando tudo parece escuro, eu lembro que a luz vence as trevas. Porque está escrito que a luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram, e eu tomo posse dessa promessa agora. Porque não importa o tamanho da escuridão ao meu redor, a tua presença é suficiente para iluminar qualquer caminho. E se alguém está ouvindo isso com o coração pesado, saiba que sair agora é como apagar a luz no meio da sua própria caminhada. Então não faça isso. Permaneça. Escreva com fé. A luz de Deus ilumina minha vida, porque enquanto você declara, correntes invisíveis estão sendo quebradas e cadeias estão caindo por terra. Senhor Jesus, há momentos em que o medo tenta paralisar meus passos, tenta me convencer de que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer. Mas a tua palavra declara que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, e eu me aproprio disso agora, rejeitando toda voz contrária, porque eu sei que o Senhor está comigo em cada passo. E se você está ouvindo essa oração, não ignore esse chamado, porque sair agora pode custar mais do que você imagina. Então escreva com convicção: eu rejeito o medo e escolho confiar, porque essa declaração está selando algo no mundo espiritual ao seu favor, Jesus. Quando o vale parece longo demais, quando o caminho parece não ter fim, eu lembro que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que me faz descansar em pastos verdejantes e me guia por águas tranquilas, restaurando a minha alma. E é nisso que eu descanso agora, mesmo em meio à tempestade, porque a tua presença é maior do que qualquer circunstância. E se você está ouvindo isso, não se distraia, não saia agora, porque esse pode ser o momento exato da sua virada. Então escreva: minha alma está sendo restaurada, e permaneça firme, porque cada segundo aqui está construindo algo eterno na sua vida. Senhor, existem feridas que ainda doem, lembranças que ainda pesam, mas a tua palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. E é nessa proximidade que eu me abrigo agora, porque eu sei que o Senhor não me abandona, não me ignora, não me esquece. E se você está sentindo isso agora, entenda que sair dessa oração é se afastar da cura que já começou. Então não faça isso. Escreva com fé: Deus está curando meu coração, porque enquanto você declara, algo está sendo alinhado dentro de você, e aquilo que parecia impossível começa a se transformar. Jesus, eu sei que há uma batalha acontecendo além do que meus olhos podem ver, mas a tua palavra declara que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E é nessa verdade que eu me fortaleço, porque eu não dependo do que vejo, eu dependo do que o Senhor declarou. E se você está aqui agora, não interrompa esse momento, porque sair pode te fazer perder algo que você nem sabe que estava prestes a acontecer. Então escreva com ousadia: maior é Deus em mim, e continue firme, porque essa oração está rompendo barreiras invisíveis ao seu redor. Senhor Jesus, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, eu escolho confiar,
porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu me apego a essa promessa com todas as minhas forças, porque sei que até o que parece ruim está sendo usado para um propósito maior. E se você está ouvindo isso, não duvide, não saia agora, porque esse pode ser o momento em que tudo começa a se encaixar. Então, escreva com fé: tudo coopera para o meu bem, porque essa declaração ativa algo poderoso que começa a se manifestar na sua vida. Jesus, eu sigo firme, mesmo cansado, mesmo pressionado, mesmo sem respostas, porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu, e que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia final. E é nessa certeza que eu continuo, sem recuar, sem desistir, porque eu sei que não estou sozinho nem por um segundo sequer. E você que ainda está aqui, não pare agora, não abandone esse momento, porque sair pode interromper algo que já está em movimento ao seu favor. Então, escreva com toda a sua fé: eu não desisto, eu fico até o fim. E permaneça conectado, porque algo está acontecendo agora mesmo, enquanto essas palavras continuam ecoando dentro de você. Senhor Jesus Cristo, neste instante em que o silêncio fala mais alto que qualquer ruído, eu me coloco diante de Ti com a alma exposta, reconhecendo que há um consolo profundo em saber que tua vara e teu cajado me guardam, como está escrito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, e é nesse consolo que eu me agarro agora, porque tudo ao meu redor pode até parecer instável, mas a tua presença sustenta cada passo que dou. E se você está ouvindo essa oração, não cometa o erro de sair agora, pois este é o momento em que algo invisível começa a se mover na sua vida. Escreva nos comentários: eu estou debaixo da proteção de Deus e não abrirei mão disso por nada. Jesus, quando o medo tenta dominar minha mente e as incertezas cercam meu caminho, eu me lembro da tua palavra que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E nesse instante eu rejeito toda a insegurança que tenta me paralisar, porque sei que a tua direção não falha, mesmo quando eu não consigo enxergar o caminho. E você que está aqui, permaneça firme, não se distraia, porque sair dessa oração agora pode significar abrir brechas para aquilo que você está lutando para vencer. Declare com fé nos comentários: eu escolho confiar mesmo sem entender. Cristo amado, existem momentos em que tudo parece fora de controle, mas é justamente nesses momentos que a tua mão invisível guia cada detalhe. Como está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E eu me rendo a essa direção, mesmo sem compreender, porque sei que o teu caminho é mais seguro que qualquer plano humano. Então não saia daqui agora, porque essa oração está alinhando algo poderoso sobre a sua vida. Escreva com convicção: Deus está direcionando meus passos, mesmo no silêncio. Senhor Jesus, quando o caos tenta gritar mais alto do que a fé, eu me lembro que a tua presença não depende das circunstâncias, pois está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E isso significa que mesmo quando tudo parece desmoronar, há um abrigo seguro em ti, e é nesse abrigo que eu me escondo agora. Então permaneça, não abandone esse momento, porque há uma cobertura espiritual sendo estabelecida sobre a sua casa. Declare agora: minha casa está guardada pela presença de Deus e nenhum mal prevalecerá. Jesus, eu sei que a proteção que vem de ti não é a ausência de batalhas, mas a certeza de que não estou sozinho nelas, pois a tua palavra afirma: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
E essa promessa ecoa dentro de mim como um escudo invisível, fortalecendo minha confiança. Então não interrompa essa oração, porque aquilo que você mais teme pode estar sendo quebrado agora. Escreva com autoridade: nenhum mal me alcançará, porque Deus está comigo. Senhor, mesmo quando os caminhos parecem confusos, a tua direção é perfeita, pois está escrito: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. E isso me faz entender que cada passo que dou sob a tua orientação tem propósito, mesmo que eu não veja. Então eu sigo confiando, e você também precisa permanecer aqui, porque sair agora pode significar perder uma oportunidade de transformação. Declare com fé: meus passos estão sendo guiados por Deus neste exato momento. Jesus Cristo, há uma paz que não se explica, que invade o coração mesmo em meio às tempestades, como está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. E essa paz me envolve agora, trazendo descanso à minha alma cansada. Então não se desconecte, porque essa paz também está sendo liberada sobre você. Escreva com sinceridade: eu recebo a paz que vem de Deus e rejeito toda inquietação. Senhor, quando tudo parece incerto, eu me lembro que a tua fidelidade não falha, pois está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e é nessa renovação que encontro forças para continuar. Então permaneça firme aqui, porque há uma renovação acontecendo na sua vida agora. Declare com intensidade: eu estou sendo renovado pela presença de Deus neste momento. Jesus, eu entrego a Ti cada preocupação, cada medo oculto, cada pensamento que tenta me afastar da Tua direção, porque está escrito: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E eu escolho lançar tudo diante de Ti agora, confiando que o Teu cuidado é maior que qualquer problema. Então não abandone essa oração, porque há algo sendo tratado profundamente dentro de você. Escreva com fé: eu entrego tudo nas mãos de Deus e confio no cuidado dEle. Senhor Jesus Cristo, enquanto essa oração continua, eu sinto que há uma força sendo liberada, uma proteção sendo estabelecida, uma direção sendo confirmada, e eu permaneço firme, porque sei que a tua vara e o teu cajado continuam me guiando e protegendo, mesmo quando não vejo, mesmo quando não entendo. E você que chegou até aqui, não saia agora, porque o que está sendo construído espiritualmente na sua vida não pode ser interrompido. Declare com toda a sua alma: eu ficarei até o fim, e não abrirei mão daquilo que Deus está fazendo em mim. Senhor Jesus Cristo, neste instante profundo, onde o silêncio fala mais alto que qualquer voz, eu me coloco diante de Ti com o coração inquieto, percebendo que algo invisível já começou a se mover ao meu redor. Algo que meus olhos não viam antes, mas agora minha alma sente com intensidade, como está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E enquanto essas palavras ecoam dentro de mim, eu me recuso a sair dessa oração, porque sei que abandonar agora seria permitir que as dúvidas dominem minha mente e tomem conta da minha casa. Então, se você está ouvindo isso, declare agora: eu confio mesmo sem entender, porque o que Deus está preparando é maior do que qualquer obstáculo que você já enfrentou. Jesus, eu reconheço que tantas vezes olhei para os caminhos fechados e pensei que tudo estava perdido. Mas agora começo a enxergar com outros olhos, porque a tua palavra diz: eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E isso me faz entender que enquanto eu via o fim, o Senhor já estava construindo o começo. Então não permita que sua mente te engane neste momento. Permaneça firme, porque sair agora dessa oração pode custar caro espiritualmente. Escreva com fé:
Deus está abrindo caminhos para mim onde ninguém vê, Pai. Existe uma força que começa a agir no invisível, uma movimentação silenciosa que não depende das minhas mãos, mas da tua fidelidade que nunca falha, como está escrito. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E é nesse instante que eu sinto que algo está sendo alinhado, situações sendo rearranjadas, portas sendo tocadas por tua mão poderosa. Então eu te peço, não saia dessa oração agora, porque o que está sendo liberado aqui pode mudar completamente a sua história. Declare com ousadia: eu permanecerei firme até o fim. Jesus, eu sei que muitas vezes tentei abrir portas com minhas próprias forças e me frustrei, mas agora entendo que há um tempo determinado para tudo, como diz a Escritura. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E é nesse tempo exato que o Senhor começa a agir, não atrasado, não adiantado, mas perfeito. Então, não permita que a ansiedade roube esse momento de você. Permaneça aqui, porque abandonar essa oração agora é como virar as costas para algo que já começou a acontecer. Escreva: o tempo de Deus está se cumprindo na minha vida. Senhor, eu sinto que o ambiente ao meu redor começa a ser transformado, como se uma luz estivesse entrando onde antes havia apenas escuridão. E a tua palavra confirma isso quando diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então eu declaro que toda a escuridão está sendo dissipada agora, que toda confusão está sendo quebrada, e que nenhuma força contrária permanecerá. Não saia agora, porque esse é o momento em que o invisível começa a se tornar real. Diga com fé: a luz de Deus está entrando na minha vida neste instante. Jesus Cristo, eu coloco diante de ti todas as portas que estavam fechadas, todas as oportunidades que pareciam perdidas, e creio no que está escrito: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechá-la. E isso muda tudo dentro de mim, porque agora eu sei que não depende mais da minha capacidade, mas da tua autoridade. Então, fique atento, não se desconecte, porque o que Deus abre, ninguém fecha. E o que Ele está abrindo agora pode surpreender você de uma forma que você jamais imaginou. Declare: portas estão se abrindo para mim agora. Senhor, eu rejeito todo pensamento de derrota, toda voz que tentou me convencer de que não daria certo, porque a tua palavra diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. E é esse poder que começa a crescer dentro de mim agora, rompendo barreiras internas, quebrando limitações. Então não permita que nada te distraia nesse momento, porque sair dessa oração é abrir espaço para o medo voltar, e você não quer isso. Escreva com convicção: eu não aceito o medo. Eu caminho pela fé. Jesus, há uma mudança acontecendo que não pode ser explicada apenas com palavras. É algo que se sente, que invade o coração, que fortalece a alma, e como está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu começo a entender que nada realmente faltará, porque o Senhor está cuidando de cada detalhe, mesmo daqueles que eu não consigo ver. Então permaneça aqui, não interrompa esse momento, porque o que está sendo liberado agora pode alcançar também a sua família. Declare: Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Senhor Jesus, eu percebo que até aquilo que parecia impossível começa a perder força diante da tua presença, porque a tua palavra diz: para Deus nada é impossível, e isso ecoa dentro de mim como uma verdade que não pode ser anulada. Então, eu entrego cada impossibilidade nas tuas mãos, sabendo que o Senhor já está transformando tudo. Não saia agora, porque esse é o momento em que o impossível começa a se dobrar. Escreva com fé viva: o impossível está sendo transformado na minha vida agora. Jesus Cristo, eu permaneço conectado a Ti,
com o coração atento, com a mente firme, sabendo que o Senhor já começou a agir, que caminhos estão sendo preparados, que portas estão se movendo, que respostas estão sendo geradas, como está escrito. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu me agarro a essa verdade com tudo que sou. Então não se distraia, não abandone esse momento, porque o que começou aqui não pode ser interrompido. Declare com força: eu ficarei até o fim, porque Deus já está operando na minha vida, Senhor Jesus. Neste instante em que minha voz se levanta entre o peso dos dias e o silêncio da alma, eu me achego com o coração exposto, sem máscaras, sem reservas, desejando ser alcançado pela tua presença que tudo vê e tudo conhece, porque está escrito na tua palavra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E é nessa promessa que eu me agarro agora, recusando-me a sair deste momento, porque quem abandona essa conexão perde a oportunidade de ser visitado pelo sobrenatural. Então escreva agora: eu permanecerei até o fim. Eu não vou desistir, porque algo poderoso já está se movendo ao meu favor. Jesus, olha para dentro de mim e vê cada preocupação escondida, cada medo que tentei disfarçar, cada pensamento que me roubou a paz. E, ainda assim, eu me posiciono, porque a tua palavra declara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E eu tomo posse dessa verdade como alguém que segura a última chance de sobreviver. Não permita que sua mente te arraste para fora daqui. Isso não é coincidência. Isso é direção. Então escreva com fé: eu estou sendo sustentado agora. Eu estou sendo fortalecido agora. Senhor Jesus, existe um clamor profundo que talvez ninguém escute, mas o Senhor escuta, porque está escrito: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E é exatamente isso que eu faço agora. Eu clamo, eu insisto, eu não me calo, porque eu sei que existe resposta para quem permanece. Não cometa o erro de sair dessa oração, porque você pode estar a um passo da resposta que mudaria toda a sua história. Escreva agora com convicção: eu não sairei daqui. Eu vou até o fim, porque eu preciso desse mover na minha vida, Jesus. Entra agora na minha casa, percorre cada canto, visita cada ambiente, quebra toda influência contrária, porque está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu declaro isso com autoridade espiritual, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Não importa o que você está vendo, importa o que você está declarando. E neste momento você está abrindo portas espirituais. Então, escreva com ousadia: minha casa pertence a Deus, nada contrário. Permanece aqui, porque quando você declara, o mundo espiritual responde: Senhor, toca agora na minha mente, porque existem pensamentos que tentam me derrubar, existem vozes que tentam me confundir, mas a tua palavra diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. E eu tomo isso como verdade viva dentro de mim. Não aceite continuar vivendo preso ao medo. Não aceite sair daqui do mesmo jeito que entrou. Escreva agora com força: minha mente é guardada, minha mente é restaurada, porque algo está sendo reorganizado dentro de você neste exato momento. Jesus, eu sei que existem batalhas invisíveis acontecendo, coisas que meus olhos não veem, mas o Senhor vê, e está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu me escondo nessa promessa como alguém que encontrou abrigo no meio da tempestade. Não interrompa esse momento. Não deixe a distração roubar o que está sendo construído aqui. Escreva agora: eu estou protegido, eu estou guardado, nada vai me atingir, Senhor Jesus. Eu coloco diante de ti todas as áreas da minha vida que parecem paradas, travadas, sem saída, porque está escrito:
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar, porque sair agora seria desistir antes do milagre acontecer. E você não quer isso. Você não quer continuar na mesma situação. Então escreva com fé. Tudo está cooperando ao meu favor. Mesmo que eu não veja Jesus, visita agora cada pessoa que está ouvindo essa oração. Toca profundamente, quebra resistências, desperta a fé adormecida, porque está escrito: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E eu me agarro nisso como alguém que se recusa a aceitar limites. Não saia dessa oração, porque você está ativando algo que pode mudar tudo. Escreva agora: minha fé está sendo ativada. O Jim. Impossível vai acontecer, Senhor. Eu escolho permanecer, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem respostas imediatas, porque a tua palavra diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E eu recebo essa renovação agora. Não permita que o desânimo te tire daqui, porque é exatamente agora que algo começa a virar. Escreva com determinação: eu estou sendo renovado, eu não vou parar, e então eu descanso. Nessa certeza, a bondade e a misericórdia de Deus não me abandonam. Elas me seguem, me alcançam, me envolvem, como está escrito: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E nesse momento, eu reconheço tudo o que está sendo liberado sobre mim. E se você chegou até aqui, escreva agora: eu recebo, eu permaneço, eu viverei o que Deus preparou. Se inscreva neste canal para continuar recebendo orações que vão transformar sua vida, porque isso é só o começo. Amém? Que essa oração do dia seja como um abraço silencioso na sua alma, lembrando que você está sob o cuidado do bom pastor. Não importa o que você esteja enfrentando agora, existe um caminho sendo aberto. Mesmo que você ainda não consiga ver, permaneça em paz, permaneça em confiança. E se essa caminhada fez sentido para você, continue por aqui. Vamos seguir juntos, passo a passo, na presença de Deus.